Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Juliana e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a nossa unidade 3 do nosso curso de oficina de produção de textos. E a gente vai falar de 3 movimentos muito importantes para a gente trabalhar a nossa autoria, a nossa escrita. O primeiro movimento, vou pular aqui. O primeiro movimento na jornada da escrita tem a ver com o impulso. E no impulso é tudo aquilo que nos traz uma nova sensibilidade, um novo olhar para o mundo, que nos abre o campo de visão e de sensações para a gente viver neste mundo, cada detalhe, ouvindo histórias, procurando inspirações, abertos, trazendo o movimento da abertura. O anímico é tudo que tem a ver com esse sensível, com esse novo, com representações que não são velhas, que não são baseadas em crenças do passado, mas que são vivenciadas pelo eu do agora, e não pelo eu do passado, ou pelo eu institucional, pelo eu do outro, da ideologia capitalista, não. É algo atualizado, atualizado no seu momento presente, no que você está vivendo agora. E pode ser tanto sensações positivas, agradáveis, como desagradáveis. É o momento de se abrir para o novo. Esse é o primeiro movimento para a gente desbloquear o nosso fluxo criativo da escrita. Depois, seguindo o sentido horário, a gente vai para a pele do texto. O que é a pele do texto? A linguagem. E aí a gente começa a lidar com as palavras. E todas aquelas técnicas que a gente tem aprendido de escrever 7 minutos sem parar, de cortar 10 palavras, de deixar o texto dormir, tudo isso pode ser aplicado na intuição, nesse movimento da pele do nosso texto. E a pele do nosso texto, às vezes a gente precisa hidratar, às vezes a gente precisa esfoliar. Então, a gente pode considerar que quando a gente vai usar metáforas, quando a gente vai ampliar uma imagem, quando a gente vai trazer um cheiro para o nosso texto, uma textura, uma lembrança, uma cor, eu estou hidratando essa pele. E quando eu corto palavras, quando eu abro mão de uma frase inteira, que está muito do ponto de vista do mental, que está muito mais do dizer do que do mostrar, daí eu estou esfoliando essa pele. E esses movimentos do trabalho com a linguagem e da estilística vai crescendo no eu escritor, desse sujeito que escreve, o que a gente chama de consciência estilística e consciência linguística crítica. Então, eu vou começando a partir dos grupos, a partir da partilha do meu texto. Então, nesse momento, eu já não tenho que guardar o texto só para mim. Eu tenho que entender que eu não sou o texto, e que esse texto ele é completamente aberto para qualquer coisa que ele queira ser. Então é uma atitude, ela não é uma atitude de abandono, mas ela é uma atitude de desapego, né? Então eu estou aberta para eu trabalhar o meu texto, né? E reescrevê-lo quantas vezes for preciso até eu encontrar uma forma que me agradou, ou um parágrafo aqui nessa versão 3 ficou melhor, mas eu prefiro ainda o último parágrafo da versão 1. Então, esse leque do texto está na fase da intuição. E a pulsação é quando a gente já entrou num fluxo criativo, que a gente já tem o corpo, né? A gente já está no corpo, a gente já incorporou, encarnou nossa textualidade, nossa escrita e a nossa autoria. O que isso significa? A Noemi Jaffe, que é uma professora de escrita criativa de São Paulo, ela fala, inclusive, ela tem um trabalho lindo chamado A Escrevedeira. Ela oferece cursos, ela é professora universitária, ela é uma mulher incrível, uma profissional incrível da área de escrita criativa e uma escritora, né? O último romance dela se chama O que ela sussurra, e ela tem vários outros romances, enfim, é uma pessoa incrível. E ela fala que ela tem um livro chamado O Livro dos Começos, e ela fala para a gente nesse livro dos começos que de repente a gente vai chegar numa sala em que todos os começos moram, e que ali naquela sala repleta de começos eu vou poder escolher o começo do meu texto. É muito divertida essa imagem que ela traz, porque é mais ou menos isso, né? A gente vem de anos de bloqueio, de anos de não, de anos de dor na nossa escrita. E é dor mesmo. A nossa expressão é podada, castrada, a gente já falou disso. São anos de escolarização. Então a gente precisa agora, como adultos, como pessoas que nós já estamos aqui no ponto de assumir nosso engajamento com a nossa escrita,
nós precisamos desbloquear. E para desbloquear, a gente tem que brincar muito. A gente tem que chamar muito a palavra sim para o nosso texto. E a reflexão gramatical, a revisão da concordância, da sintaxe, da ortografia, a gente vai deixando para um outro momento. Porque esse momento que a gente chama de desbloqueio, a gente não pode trazer a regra. Inclusive, a gente tem que aprender a mudar até o olhar para o erro. Gianni Rodari tem um livro, é um italiano, um professor, escritor de criança, de literatura infantil, chama Gianni Rodari. O livro dele chama Gramática da Fantasia. Um livro antigo, já da década de 80, e ele fala erro criativo. E ele fala assim: imagina se eu estou escrevendo um texto e eu erro uma palavra, como que eu não vou aproveitar aquela escrita errada, entre aspas, que eu fiz para criar algo novo? E ele chama isso de erro criativo. Tem um outro nome que eu vou deixar com vocês, que é o Ricardo Gadelha, que é um palhaço ator, que é fantástico, e ele trabalha com palhaçaria para educadores, na arte educação. E ele fala exatamente da história de que o palhaço, ele persegue o erro. Ele persegue o erro para criar. Então, é essa atitude que a gente vai usar, essa técnica para o nosso desbloqueio. A gente vai deixar o nosso erro fluir, sem julgamento. E aqueles fantasmas que acordam quando a gente começa a escrever, a gente vai deixando eles de lado cada vez mais, encostadinhos na parede. E a gente vai entrando nessa sala interna que é só nossa, que é a nossa autoria, são os nossos começos, são as nossas palavras, as nossas expressões, os textos que estão guardados. Não tem problema se vier choro junto, se vier atropelo, se vierem frases desconexas, porque a gente está fazendo limpeza de autoria. Então, esse é o movimento da jornada da escrita que eu queria trazer para vocês na unidade 3, para a gente ir ganhando cada vez mais consciência nesse processo. Nessa jornada da escrita, eu vou falar só mais um pouquinho, que eu tenho só mais uns 4 minutinhos. A gente tem a memória, os sentidos e a observação como companheiros dessa jornada, né? A gente precisa aprender a acessar essa memória, trazer nossas biografias e as memórias alheias também. Nós somos bons escutadores de histórias, né? Quando a gente está trabalhando a nossa autoria, a gente vai aprendendo que a gente pode se misturar com as histórias, que a gente pode criar, e para isso a gente precisa se inspirar, tem que estar aberto para essa inspiração, né? Os nossos sentidos, né? A gente pode trabalhar os sentidos e a observação. Eu vou mostrar aqui para vocês essa imagem aqui, quer ver? O pouco no muito, né? A gente chega um pouco nessa imagem, que é tão maravilhosa, né? Cada ruguinha dessa senhora conta uma história. Cada pedacinho, olha esse fundo, olha esse telhado, olha o acabamento, a falta do acabamento no fundo. O que será que ela está ali? O que, que tem dentro dessa cesta? E a gente pode olhar para essa imagem com pouca atenção, a gente pode passar os olhos, e a gente está tão anestesiado ultimamente, né? Nesses anos, nessas gerações que a gente está vivendo aí no nosso mundo capitalista, pós-moderno, neoliberal, que é a sociedade da anestesia. Então a gente não para prestar atenção. E o convite da autoria é o contrário. Vamos olhar aqui o pouco no muito. Aqui já deu 10 minutos do meu tempo, então eu marquei no relógio, eu vou encerrando. Eu vou deixar esse exercício para essa aula. Vocês vão olhar qualquer imagem, não precisa ser essa, mas quem quiser trabalhar com essa, ótimo. Vocês vão procurar uma imagem, uma cena, um vídeo que vocês receberam de alguém no WhatsApp, qualquer motivo. Vocês vão procurar imagem, cena, história, e vocês vão procurar o pouco no muito, o detalhe do detalhe do detalhe. E vocês vão focalizar nesses detalhes, nesses 3 pontinhos aqui, ó. Memória, observação e sentidos. E vocês vão escrever 7 minutos sem parar. Esse é o exercício de hoje, para a gente depois voltar a falar de cada um desses bem detidamente, tá bom? Um abraço, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Vamos ver como é que eu volto aqui, peraí. Tchau.